No amanhecer do século XVI, Portugal já era senhor das rotas africanas e se preparava para tomar o Oriente por mar. A Índia era o objetivo, as especiarias o prêmio, e o rei Dom Manuel I desejava consolidar o império iniciado por Dom João II. Para isso, ordenou a formação de uma grande esquadra. 13 naus, mais de 1000 homens, um símbolo de poder e ambição. O escolhido para comandar essa missão era Pedro Álvares Cabral, um nobre de confiança, experiente e leal à coroa. Lisboa se agitava. Ferreiros ajustavam armaduras. Estandartes tremulavam no porto. E padres rezavam missas antes da partida. Homens deixavam suas famílias sem saber se retornariam. Era mais do que uma missão comercial. Era uma jornada de fé, glória e destino. E embora seu alvo fosse a Índia, o roteiro escondia um segredo que poucos ousavam mencionar: a possível existência de terras a oeste, além da linha invisível de Tordesilhas. Em 9 de março de 1500, sob o comando de Cabral, a frota partiu de Lisboa. Cruzou o estuário do Tejo em formação solene, diante de multidões silenciosas que choravam, rezavam ou aplaudiam. Era a maior armada que Portugal havia enviado até então. A viagem ao desconhecido começava e os ventos sopravam a favor. Nas velas, as cruzes vermelhas lembravam que essa conquista não era só política, mas também espiritual. Durante os primeiros dias de navegação, tudo seguiu como previsto. As naus mantinham um ritmo constante e os pilotos registravam as rotas. Porém, ao se aproximarem da costa africana, Cabral tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Em vez de seguir rente ao continente, inclinou a frota para o oeste. Um desvio segundo uns, uma ordem oculta segundo outros. O mar aberto agora era caminho. Dias depois, as aves começaram a mudar. Os ventos ganharam um novo cheiro. E então, em 22 de abril de 1500, após semanas em mar profundo, os vigias avistaram algo que nenhum europeu jamais havia registrado. Uma faixa de terra coberta por verde, montes suaves, árvores imensas e praias brancas. O grito de terra à vista ecoou pelas naus. E ali, naquele instante, algo novo surgia no mapa do mundo. Aquela terra seria chamada de Terra de Vera Cruz. Era imensa, selvagem e silenciosa. Os homens se ajoelharam no convés, alguns choraram. Cabral ergueu os olhos ao céu e mandou hastearem a bandeira portuguesa. Aquela terra era agora da coroa. Era o nascimento simbólico de algo que ainda não tinha nome, mas que mudaria tudo. Era o começo do Brasil. E uma nova pergunta surgia diante dos olhos do mundo. Teria aquela terra sido encontrada por acaso, ou finalmente tocada conforme um plano traçado por um rei morto, mas não esquecido? Pedro Álvares Cabral não era um aventureiro comum. Nascido na nobreza, criado nos círculos da corte, era um homem moldado pelo rigor militar e pela lealdade à coroa. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas os registros o descrevem como reservado, observador e dotado de uma autoridade silenciosa. Não era carismático como Vasco da Gama, nem político como João II, mas era firme, disciplinado e obediente. Exatamente o que Dom Manuel I precisava. A missão que lhe foi confiada era gigantesca. Cabral lideraria uma esquadra com 13 embarcações, entre naus e caravelas, levando mais de 1000 homens, marinheiros, soldados, padres, intérpretes e até cronistas. Levavam armas, mantimentos, tecidos, vinho, livros sagrados e dezenas de objetivos diplomáticos. O destino oficial era a Índia, mas a real profundidade dessa jornada estava nos segredos que a acompanhavam. A preparação começou meses antes. Os estaleiros de Lisboa e Setúbal trabalharam sem descanso. As embarcações foram reforçadas, os mastros alargados e as velas bordadas com as cruzes da Ordem de Cristo. Era o sinal de que aquela missão era, acima de tudo, uma cruzada.
Dom Manuel I, influenciado pelo espírito messiânico da época, via o expansionismo português como um instrumento da vontade divina. Padres foram selecionados cuidadosamente para acompanhar a expedição. Entre eles estava Frei Henrique de Coimbra, escolhido para ser o guardião espiritual da frota. Ele levaria consigo livros, cálices e uma cruz de madeira. A fé portuguesa atravessaria o oceano. O mundo novo, onde quer que estivesse, não seria apenas conquistado por espadas, mas também por orações. A tensão crescia nos dias que antecederam a partida. O cais de Lisboa fervilhava. Famílias se despediam com lágrimas e promessas. Muitos sabiam que não voltariam. Outros que talvez pisariam em terras que jamais haviam sido tocadas por cristãos. O mistério sobre a rota aumentava. Havia rumores entre os marinheiros de que um desvio planejado revelaria uma nova costa, uma nova chance, um novo império. Pedro Álvares Cabral manteve o silêncio. Como comandante, tinha acesso a instruções secretas do rei. Sua postura era rígida, seu olhar distante. Ele era o condutor de uma missão maior do que todos os homens a bordo. E embora seus pés jamais tivessem tocado aquela terra ainda desconhecida, seus passos já caminhavam rumo à eternidade. Porque entre os mapas dobrados e os ventos do Atlântico carregava-se mais do que uma esquadra. Levava-se o destino de uma nova nação. E nas mãos de Cabral, Portugal tocaria um continente, mesmo que ninguém ainda soubesse o nome que aquela terra teria. No dia 22 de abril de 1500, após semanas enfrentando o Atlântico, o inesperado se revelou. Um dos vigias da nau mestra subiu ao mastro e avistou algo distinto no horizonte. Uma linha verde, densa, viva, que rompia o azul do mar com a promessa de algo novo. A terra firme, um grito ecoou, terra à vista. E com ele mudou-se o rumo da história. A esquadra inteira se agitou. Homens correram aos convés, olhos arregalados e mãos em prece. Cabral ordenou reduzir as velas. As naus desaceleraram enquanto se aproximavam da costa. Os pilotos anotavam coordenadas, os cronistas escreviam com mãos trêmulas. A paisagem era exuberante, montanhas suaves cobertas de mata, praias longas e águas translúcidas. A impressão era de um Éden intocado. Nenhuma cidade à vista, nenhum sinal de muros, apenas natureza em estado de glória. Era uma terra virgem, desconhecida e agora oficialmente portuguesa. Por 2 dias, a esquadra permaneceu ao largo. Cabral mandou lançar âncora e enviou botes para explorar a enseada. Os botes retornaram com notícias. A terra era habitada, viu-se fumaça ao longe, ouviu-se barulho de tambores. Os primeiros contatos foram visuais. Depois vieram aproximações cautelosas. Índios curiosos se aproximavam das praias. Observavam, apontavam e sorriam. O choque de mundos era iminente. No dia 24 de abril, as primeiras palavras foram trocadas. Interpretações rudimentares, gestos, sinais. Os portugueses ofereceram espelhos, colares, pães. Os nativos retribuíram com frutas, penas e olhares encantados. Era o primeiro diálogo entre 2 mundos que se tocavam pela primeira vez. Ali não houve guerra nem domínio. Ainda. Houve encantamento mútuo, curiosidade de ambas as partes. Um silêncio cheio de futuro. No dia seguinte, Cabral ordenou o desembarque cerimonial. Armados e bem vestidos, os capitães pisaram pela primeira vez na areia da nova terra. Frei Henrique de Coimbra caminhava à frente com a cruz. O estandarte português foi fincado com solenidade. Alguns homens ajoelharam, outros tocaram o solo e beijaram a terra. Naquele momento, Portugal entrava fisicamente em um novo continente, e com ele, tudo mudaria. Cabral nomeou o local de Terra de Vera Cruz. Era um batismo simbólico. A terra não tinha nome conhecido e agora recebia um que unia fé e posse. A cruz, símbolo máximo da fé portuguesa, não era apenas espiritual, era também política.
Era a marca de que aquela terra, aos olhos do mundo, pertenceria ao rei de Portugal. Era a assinatura da coroa no solo ainda sem páginas. Enquanto o sol se punha no oceano atrás da frota, uma certeza nascia com o entardecer. Aquela terra era rica, fértil e bela. E mesmo sem saber tudo o que ela significava, os homens da esquadra de Cabral entenderam. Haviam tocado o desconhecido. E o desconhecido agora tinha dono. Os dias seguintes ao desembarque foram marcados por um misto de cautela e deslumbramento. Os indígenas, de corpos pintados e adornos de penas, aproximavam-se curiosos dos estranhos vestidos em ferro. Não havia medo explícito, apenas uma atenção intensa, como se pressentissem que aquele encontro não era comum. Os portugueses, por sua vez, os observavam como se fossem parte de um mundo paralelo. Aquela gente era a materialização do desconhecido. Não houve resistência. Não houve espadas cruzadas. Houve sorrisos, gestos, trocas. Os indígenas apresentavam frutas, raízes, artefatos de madeira. Os portugueses ofereciam facas, espelhos, miçangas. Aquela troca não era apenas de objetos, era de culturas, de olhares, de mundos. Por um breve momento, os dois povos se viram como espelhos distorcidos um do outro, diferentes, mas igualmente fascinados. A paz, mesmo frágil, abriu caminho para o entendimento inicial. Frei Henrique de Coimbra aproximou-se com sua cruz. Os indígenas se encantaram com o objeto, tocavam-no com respeito, mesmo sem entender seu significado. A cruz, símbolo máximo da fé lusitana, foi recebida como um presente de outro mundo. E ali, sem palavras, começou a lenta e profunda transformação cultural que se espalharia pelos séculos seguintes. O Brasil, antes livre de qualquer religião escrita, receberia ali o primeiro sinal de batismo espiritual. Os cronistas portugueses registraram cada detalhe. Descreveram os corpos nus, a fala estranha, os costumes tribais. Mas também anotaram a gentileza, o respeito, o senso de reciprocidade. Não havia ódio, não havia domínio. Ainda não. Era um tempo raro, o tempo do encantamento mútuo. O tempo onde o Brasil podia ser apenas terra, encontro e silêncio, antes de se tornar domínio e cicatriz. Pedro Álvares Cabral observava tudo em silêncio. Como comandante mantinha distância, mas compreendia que aquele momento era maior do que uma simples escala. Estava diante de um novo povo, uma nova paisagem e talvez uma nova missão. A presença portuguesa precisava ser afirmada com solenidade. E para isso, preparou o evento que selaria aquele contato sob os olhos do céu e da terra. Cabral ordenou que no domingo seguinte fosse celebrada uma missa pública. Um altar seria erguido na areia. Todos os homens da esquadra participariam e os indígenas, convidados, assistiriam. Seria mais que um rito. Seria uma afirmação de posse, de fé, de soberania. A cruz seria fincada não apenas no solo, mas na história. Portugal estava ali, não só com armas e bandeiras, mas com hóstias e incenso. E assim, nas praias do que viria a ser chamado Brasil, se preparava um dos momentos mais simbólicos de toda a epopeia marítima portuguesa. A primeira missa, um gesto que uniria política, fé, colonização e identidade. Uma semente invisível, mas eterna. O dia 26 de abril de 1500 amanheceu claro, com brisa leve soprando do mar. A praia escolhida foi limpa com cuidado e um altar simples foi montado com panos brancos e madeira. Ao centro, uma cruz alta de madeira bruta, erguida para o céu. Frei Henrique de Coimbra vestiu os paramentos verdes do tempo litúrgico e os sinos improvisados ecoaram. Começava ali, entre coqueiros e areia, a primeira missa no Brasil. Todos os capitães estavam presentes. Cabral à frente, de cabeça baixa. Marinheiros ajoelhados, soldados em formação. Foi uma celebração solene de palavras sagradas pronunciadas em latim, com o mar servindo de testemunha e o céu como catedral. Os indígenas assistiam em silêncio, sentados em semicírculo.
Observavam os ritos com olhos atentos, sem entender os gestos, mas percebendo que algo importante acontecia. Frei Henrique erguia a hóstia e o cálice como se oferecesse ao novo mundo o corpo e o sangue do Cristo europeu. A cruz fincada na areia parecia uma espada cravada no coração da terra. Era o início simbólico da cristianização. A partir dali, aquela terra não seria mais apenas dos seus povos originários. Ela era agora também parte do corpo místico da cristandade ocidental e, por extensão, da coroa portuguesa. A missa foi mais do que um rito, foi uma declaração. Diante de Deus e dos homens, aquela terra tinha dono espiritual e político. Era como se o altar fosse uma extensão do trono português e a cruz um estandarte real. Portugal não apenas descobria, consagrava. Não apenas fincava bandeiras, cravava símbolos. Era o gesto que selava a posse com santidade e autoridade. Os indígenas, mesmo sem entender a liturgia, foram impactados. Tocaram objetos, ouviram os cânticos, apontaram para a cruz. Alguns imitaram gestos, outros simplesmente observaram. O encontro entre mundos já não era só comercial, era cultural, espiritual, simbólico. Portugal havia plantado uma semente invisível, a do pertencimento da fé, da cultura e da história. Pedro Álvares Cabral sabia que aquele momento entraria para os registros e mandou que tudo fosse descrito em detalhes. Era preciso que o rei Dom Manuel soubesse. A missão fora bem sucedida, a terra fora achada, o povo contatado, a fé celebrada. Um relatório sagrado havia sido gerado, não apenas em tinta, mas em símbolo. O Brasil começava ali, ajoelhado sobre areia, de frente para o mar. E assim, diante do oceano e sob o céu aberto, a primeira igreja do Brasil foi construída não com pedras, mas com intenção. E nela Portugal fundou mais que uma colônia. Fundou uma herança espiritual que marcaria o destino do povo brasileiro por séculos. Enquanto a missa ecoava sobre as areias da nova terra, um homem escrevia no silêncio de sua cabine. Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada, preenchia folhas e folhas com detalhes minuciosos do que via, ouvia e intuía. Sua missão era clara: relatar ao rei tudo o que fora vivido ali. Mas sua pena não produziu apenas um documento. Produziu a certidão de nascimento do Brasil. Uma carta que seria lida como profecia. Caminha descreveu a terra como fértil, o povo como pacífico, o clima como ameno. Falou das matas, das frutas, dos rios. Escreveu com admiração e espanto. Não omitiu as diferenças culturais, nem fantasiou sobre riquezas, mas plantou a semente do encantamento. E ao final da carta, selou a promessa de que ali havia grande potencial, humano, natural, espiritual. A carta foi entregue a Gaspar de Lemos, encarregado de levá-la de volta a Lisboa. Anal de Lemos partiu silenciosamente, separando-se da frota principal. Enquanto Cabral seguia para a Índia, cumprindo a missão original, o Brasil seguia para a corte, escondido dentro de um envelope de couro. Ao chegar em Lisboa, semanas depois, a carta foi entregue ao rei Dom Manuel I. O soberano leu cada linha como quem recebe uma herança inesperada. Um novo mundo, sob sua bandeira, havia sido tocado. O impacto foi imediato. A nova terra ainda não tinha nome definitivo, mas já despertava interesse e orgulho. Era grande, rica em madeira e com potencial agrícola. E mais, estava situada exatamente dentro da faixa garantida pelo Tratado de Tordesilhas. Era a confirmação de uma jogada diplomática feita por Dom João II anos antes. Portugal havia ganhado um continente e sem disparar uma só flecha. O povo não sabia muito, mas entre os conselheiros do rei os debates ferviam. Enviar mais expedições? Fundar postos permanentes? Evangelizar os povos? Ou apenas explorar os recursos e seguir rumo ao Oriente? A dúvida era estratégica, mas o fascínio era inegável. Portugal havia tocado algo que o mundo ainda não compreendia:
uma nova extensão da cristandade, da coroa e da cultura europeia. A Carta de Caminha se tornaria, séculos depois, o primeiro grande documento da brasilidade. Mas já em seu tempo, era o testemunho de um milagre geográfico e político. Um texto que unia o sagrado e o real, o poético e o prático. Era o registro da primeira luz sobre o Brasil e também a primeira sombra. A presença colonial estava apenas começando. Assim, com uma cruz fincada na areia e uma carta lacrada nas mãos do rei, o Brasil entrava pela porta principal da história. Não como lenda, nem como invenção, mas como fato, como posse, como futuro. A esquadra de Cabral permaneceu poucos dias na Nova Terra, mas o que ali aconteceu ecoaria por séculos. Com a cruz erguida, o solo pisado e a carta enviada, Portugal havia dado o primeiro passo na criação do Brasil. O ato de tocar a terra foi também o de tomá-la, não com espadas, mas com símbolos. E com isso, os portugueses não apenas encontraram um território, projetaram nele um império. Cabral seguiu viagem rumo à Índia. Cumpriria seu dever e enfrentaria desafios que quase o destruiriam. Mas seu nome, embora vinculado ao comércio oriental, seria eternamente ligado ao Ocidente. A terra que tocou pela primeira vez ganharia com o tempo o nome de Brasil. E com ela, ele ganharia o lugar de descobridor. Mesmo sem compreender em vida a magnitude de seu feito. Dom Manuel I, ao receber as notícias, compreendeu que algo novo havia começado. Não era apenas uma colônia, era uma expansão da fé, da coroa, da língua e da história. Era a confirmação do projeto iniciado por Dom João II, um plano silencioso que agora ganhava cor, cheiro, solo e povo. O Brasil, ainda sem nome, já era realidade política e espiritual. Os indígenas, que antes olhavam para os barcos como deuses do mar, começariam a ver suas vidas mudarem. O contato se tornaria presença, a presença, ocupação, a ocupação, domínio. Mas naquele instante inicial, na pureza do primeiro contato, ainda havia silêncio, ainda havia possibilidade. Era um momento que não se repetiria. Um instante em que dois mundos se olharam sem ainda saber o que viriam a ser. Cabral não fundou cidades, não construiu fortalezas, não deixou soldados, mas deixou um gesto, o de tocar, o de fincar um símbolo, o de selar, em nome da coroa, o início de uma transformação irreversível. Às vezes, é no simples toque que se cria um mundo. E o Brasil foi tocado e marcado para sempre. Hoje, olhamos para essa cena com olhos modernos, críticos, emocionados. Mas é impossível ignorar sua força. Naquele abril de 1500, em uma praia do sul da Bahia, começou a longa e complexa história do que viria a se tornar o maior país da América Latina. Uma história que ainda pulsa, se debate e se reinventa. Se você quer continuar acompanhando essa jornada fascinante sobre as origens do Brasil, contada com emoção, profundidade e detalhes que a história tradicional esquece, inscreva-se agora no canal História na Mente. Aqui, cada capítulo é mais do que um vídeo, é uma viagem no tempo.